Hoje eu vou te contar uma verdade. Seu cérebro não quer que você cresça. Pronto. E agora? Ele quer basicamente que você sobreviva. E você entender isso, você pode mudar completamente a forma como você lida com o medo. Talvez isso resolveria tudo, não é verdade? Você já percebeu que muitas vezes você sabe o que tem que fazer, mas simplesmente não consegue agir? Você sabe que pode crescer, você tem todas as ferramentas, todas as questões, os talentos, sabendo que você pode crescer com isso, que você sabe se posicionar e que você pode dar o próximo passo, mas o que acontece é que na hora de fazer, simplesmente alguma coisa te trava. Já se sentiu assim? E quando isso acontece, vem o quê? Vem o medo de se expor, o medo de errar, medo do julgamento, medo de não dar conta. E aí você pensa, isso talvez será uma insegurança? Ou isso é falta de confiança? E aí eu vou te dizer uma coisa que é muito verdade. Não é nenhum nem outro. Isso é proteção. É para te proteger. E aí, se você ainda não me conhece, meu nome é Gisele Santos, eu sou especialista em neuroperformance feminina e carreira, e hoje eu vou te mostrar basicamente o que está por trás do medo, do receio que você sente, muitas vezes que te impede aí de crescer, de prosseguir, de fazer algo diferente. E como você pode começar a regular isso para que o medo diminua cada vez mais. Porque eu vou te dizer o seguinte: o problema muitas vezes não é o medo que você sente, o problema é não entender de como isso acontece ou de onde vem esse medo. Existe uma estrutura no seu cérebro chamada amígdala. E a função da amígdala é simples, é te manter viva. A amígdala foi estudada por pesquisadores e ela é responsável por detectar ameaças. Mas tem um detalhe muito importante: ela não diferencia um perigo real de um perigo emocional. É isso que a amígdala faz. Ela não consegue distinguir isso. Então, para ela, é tudo ameaça, e isso vem o comando do cérebro para dizer exatamente isso. Então, quando você se expõe, quando você tem algo novo, quando você sai aí do seu padrão, o seu cérebro interpreta. E isso pode ser um risco. Não, isso é novo, ainda não conheço. E ele ativa respostas automáticas no seu corpo, como medo, ansiedade, tensão, vontade de recuar. Ele ativa basicamente isso. Você começa suave, começa a ficar nervosa, né? Isso daí é fato. E é exatamente por isso que você trava. Você não consegue dar um passo à frente. Então não é porque você não é capaz, é porque exatamente o seu cérebro está tentando te proteger de um risco que muitas vezes não é real. Então agora olha o impacto disso na sua vida. Você evita de se expor, evita de crescer, evita de se posicionar, e é isso aí que te dá esse alívio momentâneo, que é essa sensação de zona de conforto, essa sensação de bem-estar, de tranquilidade. E isso aí te paralisa, te mantém no mesmo lugar. E aí você para e pensa, eu preciso de uma virada, né? Então vamos pensar como seria essa virada. Porque sem segurança emocional não existe uma ação consistente. Então você não vai conseguir crescer sem isso. Então, se talvez toda vez que você sentir medo, você recuar,
é o que você vai acontecer de te paralisar. Então, primeiro de tudo, você precisa nomear esse medo. Você precisa pensar qual é esse medo que você está sentindo. Você para de dizer que só está insegura. Você tem que se perguntar do que exatamente você está com medo. É do julgamento das pessoas, do que as pessoas vão dizer, ou do que a família vai dizer quando você pensa em começar algo? É medo de errar? Será que é o medo de não ser aceita por alguém ou por algum lugar ou pela família? Então, assim, quando você nomeia esse medo, você entende, você tira exatamente esse medo do automático. E aí, o segundo é entender qual é o gatilho que te causa esse medo. O que que ativou esse medo em você? Então, foi uma situação nova? Foi alguma exposição que você sofreu? Foi alguma pressão que você está vivendo? Alguma ansiedade? Porque assim, o medo, ele não aparece do nada. Isso daí é fato. Ele sempre tem um gatilho que começa em alguma coisa e reverbera no seu corpo, certo? Então, terceiro, treina uma exposição gradual. Você não precisa dar um salto gigante, mas você também não pode continuar evitando certas situações. Você tem que se expor a essas situações. Começar pequeno, se posicionar de maneira mais assertiva, se expor um pouco mais e agir dentro do que você consegue fazer aí do seu dia a dia, no seu trabalho ou na sua carreira. Porque é assim que o seu cérebro vai aprender que isso de fato não é um risco, que você pode se expor que nada vai te acontecer, isso não vai te matar. Então, assim, isso nunca foi perigoso e ele vai entender de fato que não é perigoso. Então, aos poucos, você vai perdendo esse medo, vai fazendo uma regulação emocional e não vai, de fato, eliminar o medo, mas vai reduzir drasticamente para que você possa fluir aí na sua vida, no seu trabalho de maneira mais tranquila. Então, da próxima vez que você travar, você vai lembrar, isso não é fraqueza, em momento algum, isso é fraqueza, é para me proteger. Então, tem que fazer, arrumar maneiras de fazer isso dar certo para viver ilimitada dentro do que você quer fazer. Então, você pode sim treinar o seu cérebro para crescer cada vez mais com segurança, ok? Então, se esse vídeo fez sentido para você, já se inscreve aqui no canal para não perder nada, porque aqui eu vou te ensinar a desenvolver a sua neuroperformance e destravar aí a sua carreira com base em ciência estratégica e prática também. E me conte aqui nos comentários qual é a situação mais ativa hoje que está causando esse medo em você e se você agora vai destravar para poder fazer o que você veio para fazer, o que você tem vontade de fazer. E aí, já no primeiro passo, eu tenho certeza que você vai mudar a sua vida. Eu vou deixar alguns cards aqui dos próximos vídeos que você pode assistir que vão te ajudar bastante. E o próximo vídeo para você assistir vai falar sobre neuroplasticidade, que é um segredo que eu conto aí que vai te ajudar a mudar também através da repetição. Tá num card aqui em cima, clica nesse card e já assiste, ok? Até mais!